Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje nós estamos recebendo um convidado especial. Estamos tendo a alegria de receber o pastor Márcio. Queria chamar ele aqui. Vamos receber ele com alegria, celebração. Para nós é uma grande alegria tê-lo aqui. Que Deus use poderosamente a sua vida para falar ao nosso coração. Vamos orar por ele? Estenda suas mãos mais uma vez para cá, fazendo o favor. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado pela expressão generosa dele de ter vindo até aqui. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pela disposição dele, do seu coração, da sua família também de liberá-lo. Senhor, nós te agradecemos, a esposa, os filhos que liberaram ele para estar aqui hoje conosco. E, Senhor, que o Senhor use ele como uma boca profética do Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor. Nós oramos também, Senhor, como igreja, abençoando essa casa, com muito direcionamento, com muito cuidado, Senhor do Senhor, que eles possam ouvir cuidadosamente a Tua voz. Pai, nós oramos abençoando, Senhor, para que não haja nenhuma dúvida sobre os próximos passos, sobre aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessa família espiritual. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre eles, Senhor, e abra um caminho, Senhor, um caminho novo, Senhor. Nós oramos, Senhor, por uma coisa nova surgindo sobre a vida dessa casa. Isaías 43, Senhor Jesus 18, 19. Nós oramos essa palavra, Senhor, que ele possa viver algo novo, experimentar, usufruir de algo novo do Senhor. Nós oramos por uma nova unção, uma nova estação cheia da graça e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele hoje. Amém. Amém, queridos? Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui, nesse lugar especial, com pessoas tão especiais. Fala para quem está do outro lado, parece que você está mais magro hoje. Fala aí. Isso é um elogio, não é, gente? Isso. Amém. Olha, já mudou o clima desse momento de pregação. Galera, eu vim aqui contar algumas histórias para vocês nessa manhã, para empolgar, para inspirar você aí nos seus dias. Eu não sei se são dias de bonança, não sei se são dias de tribulação, mas sempre são dias de alegria, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma manhã, tem sido já para mim aqui uma manhã especial, e a gente vai só colocar a cerejinha no bolo aqui, porque Deus é fiel em todo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão felizes com Jesus? E Jesus, ele está feliz com você? Sim. Pergunta aí para quem está do teu lado, você está feliz com Jesus? E depois pergunta, e Jesus, ele está feliz com você? Aí, beleza? Galera, eu quero falar nessa manhã aqui sobre um tema que tem ecoado algumas décadas no meu coração. Se vocês não sabem, eu tenho 75 anos, né? Não, estou brincando, um pouco menos, né? Uma palavra que tem ecoado no meu coração há algumas décadas. Fala comigo assim, adoradores frutíferos. Adoradores frutíferos. Fala para quem está do teu lado, dá um sorriso e fala, adoradores frutíferos. Não se preocupa, eu não vou ficar falando para você ficar olhando para o lado toda hora, é só agora, eu prometo, tá? Adoradores frutíferos. Muito bem, gente, quando eu tinha 11 anos de idade, um amigo se aproximou de mim e ele me convidou para ir na igreja dele. Ele era meu vizinho e meu amigo de escola. Alguém incentivou ele ouviu na igreja dele a necessidade de ele falar de Jesus para um amigo. E a maneira pela qual ele fez isso foi me convidando para a igreja com 11 anos de idade. Ele não sabia, quando ele estava me convidando, que ele estaria ganhando um pastor para Jesus, um missionário. Ele não sabia quem eu seria e tudo que haveria de acontecer depois. Eu quero contar algumas histórias para você a partir dessa, mas vou usar uns textos bíblicos também para dar a base bíblica dessa história. Adoradores frutíferos. Tem pessoas que adoram, mas não frutificam. Tem pessoas que frutificam, mas não adoram. E o projeto da palavra de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos adoradores frutíferos. Se você olhar a Bíblia toda em um contexto geral, você vai ver Deus
que nos ama, nos ensinando a cada passo a sermos não só adoradores, mas adoradores frutíferos, pessoas que transbordam aquilo que elas têm na vida de outras pessoas. E o que Deus tem para mim e para você não é apenas para mim. Eu posso intencionalmente transbordar. Eu vou contar algumas histórias de algumas décadas aqui de ministério já, algumas experiências que acontecem sempre comigo. Vamos começar aqui com o ponto de partida, Gênesis 49. Gênesis 49, abre lá, verso 22. Gênesis 49, verso 22. Fala que José é árvore frutífera, uma árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Amém? José é um ramo frutífero, uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera junto à fonte. Os seus ramos se estendem por cima do muro. A primeira característica de um adorador frutífero, uma pessoa que não só frutifica, não só adora, mas ele é um adorador frutífero, é a sabedoria. E se você ler todo o livro de Provérbios, existem alguns resumos do conteúdo do livro inteiro, lá em 11:30, lá em Provérbios capítulo 11, verso 30, a palavra fala assim: o fruto do justo é árvore de vida, o sábio ganha almas. O sábio ganha almas. Eu gosto da tradução ACF, essa tradução ela é tirada direto do hebraico, e eu tenho algumas pira com isso, sabe, gente? Provérbios 11, está pertinho do hebraico bíblico. Então, Provérbios 30, ACF, não consegui? Agora sim. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio porque ele tem uma perspectiva eterna da vida. O que ganha almas é sábio porque ele sabe que ele faz parte de algo maior. O que ganha almas é sábio porque ele investe na vida das pessoas, ele ama o seu próximo. Eu tenho um amigo, o nome dele é Fabiano. Fabiano era uma ovelha querida. Fabiano era diretor do Porto de Antonina. Ganhava mais de 25 mil reais, estou falando de 2013. Para 2013 está bom esse salário, né, gente? Tinha um carrão lá pelo Porto, uma vida ótima, esposa dele gerente de banco, pessoas assim que se destacavam, eram minhas ovelhas. E um dia o Fabiano falou para mim assim: pastor, eu estou indo de ônibus, estou indo de busão para trabalhar. Nós morávamos em Antonina, 50 quilômetros de Antonina fica Paranaguá. Tem um ônibus desse mesmo, normal, lata de sardinha, entendeu? Você vai assim, pendurado nele, vai um monte de gente. Quem já andou no busão assim, fala glória a Deus. O cara com a camisa regata assim, você aqui no carro. Quem já passou por isso? Fala amém. Busão, mano, já andamos de busão bastante, né? Na Turquia é brabo o cheiro, mais brabo ainda. Gente, e o Fabiano, executivo, gravatinha, terninho, lá no busão. Eu falei: cara, por que você está fazendo isso? Presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim. Pastor, eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar alguém para Jesus. Porque eu quero ganhar alguém para Jesus, eu quero trazer para a minha célula, eu quero consolidar essa pessoa na fé, eu quero discipular ela, e eu quero ver essa pessoa transformada. Então ele abria mão do carrão que o Porto dava para ele, para ir no ar-condicionado tranquilo. Ele abriu mão por um ano. Abriu mão por um tempo. Sabe por quê? Porque o Fabiano, ele não é só um adorador. Ele era um adorador frutífero. E ele desceu do pedestal que ele estava, da glória dele. Ele foi ali andar de busão, porque ele queria ganhar uma pessoa para Jesus. E uma pessoa que pegava aquele ônibus sempre aquele horário de manhã com o Fabiano, era o Rafael, um carteiro. E o Fabiano começou a puxar assunto com o Rafael,
futebol, tal, todas as manhãs. E numa dessas manhãs o Fabiano lança o convite. Você quer ir na minha célula, na minha casa? E o Rafael foi. E o Rafael aceitou Jesus. E o Rafael foi batizado. E o Rafael achou uma menina lá na igreja abençoada de Jesus, né? E o Rafael casou na igreja. Deus mudou a vida do Rafael. Porque o Fabiano, o executivo, o diretor do porto, o cara que andava de gravatinha, o ricão, desceu do lugar onde ele estava. Foi lá para o busão, porque ele falou, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. O Fabiano é sábio. O Fabiano ganhou uma alma para Jesus. O Augusto, meu amigo de 11 anos lá atrás, que me ganhou para Jesus mesmo com 11 anos, segundo Provérbios, ele é sábio. Quando, queridos, nós falamos de ganhar pessoas para Jesus, nós falamos de sermos intencionais. Não tem como eu ganhar alguém para Jesus sem ser intencional. E eu não falo só sobre o ganhar. Eu falo sobre o ganhar, eu falo sobre consolidar, eu falo sobre ir adiante com essa pessoa. Profeticamente, no final aqui, Léo, com sua autorização, eu quero fazer uma oração profética de envio. Não é ordenação, não é consagração, se você me permitir, eu quero enviar você. Eu quero enviar a menina aqui que fez o curso de cinema, é você mesmo? Cara, que Deus use você lá, aonde você está, quero te enviar. Eu quero enviar você, o adorador aqui, fera pra caramba. Cadê a menina que parece a Nívia Soares, que estava ministrando louvor aqui? Quero enviar ela também, em nome de Jesus. Então, vamos para cima, gente. Querem pôr as mãos lá, ó, aquele casal bonito lá atrás, de óculos. Quero enviar vocês. Cara, tem um irmão Anoldo na minha igreja há 75 anos, líder de célula vibrante, assim. Uau! Ganhador de almas, apaixonado por Jesus. Você não pode perder a tua paixão por Jesus. Quando eu vejo Danduque ministrando, Deus, quando tiver cabelo branco, eu quero ainda estar nesse fogo, nessa pegada, apaixonado, ganhar pessoas para Jesus. Eu quero estar nessa mesma pegada. Então, a sabedoria, queridos, ela se materializa em mim e você quando eu não olho mais para mim mesmo, quando eu olho para alguém e entendo que os 3 principais temas da Bíblia, amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo e fazer discípulos. Se eu pegar a Bíblia toda, eu posso resumir ela em 2 coisas para você, o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento é amar Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo, e eu posso olhar para a grande comissão e descobrir que nós somos chamados para ir além. Eu gosto muito de Mateus 28, assim, naquele momento que Maria está lá olhando para os seus túmulos, olhando para a morte, não vendo nada, tudo tinha acabado para ela ali, ela via só um túmulo, e de repente um jardineiro chama ela atrás. Ela olha para o jardineiro. Eu gosto muito da palavra que ela usa no grego. Ela fala Rabone. Quando ela fala Rabone, a morte se torna vida. Ela tem um encontro com o poder da ressurreição. E, queridos, não tem como nós ter um encontro com o poder da ressurreição e nós ficarmos as mesmas pessoas para sempre. Então, quando nós temos um encontro com o poder da ressurreição, nós saímos da morte para a vida. A primeira coisa que Maria faz, sabe o que é? Ela vai contar para as pessoas. Ela vai contar para as pessoas. Rabone. Como essa palavra carrega assim sentido e significado assim eternos. Rabone. E ela se vem, ela volta para os seus amigos, ela começa a contar sobre o poder da ressurreição que logo se manifestaria a eles. Então, nós somos chamados para isso. Um dia na cidade de um amigo meu, a célula estava se reunindo. Gente, eu falo célula porque é grupo pequeno. Poderia ser molécula. Eu já tentei mudar lá na igreja. Vou abrir uma igreja em moléculas. Por que não? Né? Mas é célula porque eu aprendi assim. Não sei usar a outra palavra. Né? Então, estava lá na célula. Você sabe que é um grupo pequeno, um grupo caseiro. Né? E estava reunindo lá. Sabe aquele conjunto de lojas, assim, um monte de portinha de ferro um do lado do outro? A célula estava reunindo em uma. Do lado estava reunindo um grupo de um partido político da cidade. Um cara foi convidado para ir na reunião política. Por engano, ele entrou na célula.
E as nossas células, elas são evangelísticas. As nossas células sempre têm um apelo no final. Sempre. Aí teve o apelo. E o cara aceitou Jesus. E o cara foi para a igreja. E esse é o testemunho do cara até hoje. Fui numa célula por engano e aceitei Jesus e o conheci. E o cara está lá, servindo a Jesus. Líder de célula também. Não sei se ele continua no mesmo partido político. Mas, queridos, o que é isso? É o poder da ressurreição. É aquilo que Jesus faz. Um dia, Léo, um amigo meu lá, 35 anos já, um senhor de idade, 35 anos, chegou, pastor Márcio, me abençoa aí, que eu comprei um skate aqui, eu estou indo para a pista de skate. Falei, cara, o que você vai fazer na pista de skate? Cara, eu quero ganhar o líder dos skatistas para Jesus, porque eu quero trazer ele para Jesus. E falei, tudo bem, a gente não entende muito essas coisas, né? Mas é Deus, cara, é Deus. E ele foi lá, arrumou um skate, foi lá. Skatear? Como que chama? Como que é o verbo aí? Andar de skate, né? E ele foi andar de skate. Vamos lá. Conheceu o Harry. Quem era o Harry? Até nome. O cara é estranho, com nome estranho, tudo estranho. O Harry era o líder da pista de skate. E ele ganhou o Harry para Jesus. Ele foi andar de skate, ele ganhou para Jesus. E o Harry chamou um, chamou outro, chamou outro, chamou outro. Resultado, tive que arrumar, Léo, um espaço para estacionamento de skate na igreja. Era bonito de ver. O lado da parede da igreja, assim, ó, cheio de skates. Os skatistas foram todos para a igreja. Porque o Sidney entendeu. Porque o Sidney entendeu que o papel dele é ganhar almas para Jesus. E quem ganha almas é sábio, gente. Fala para quem está do teu lado. Quem ganha almas é sábio. É simples, é simples. O evangelho é simples. É você dar aquilo que você tem. É você abrir teu coração. É você abrir teu coração com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Mas o Sidney não se contentou em ganhar o Harry. Sabe o que ele inventou, Léo? Depois, sabe o que ele inventou? Nós moramos perto da praia. Chuta. Pensa, o que ele inventou? Comprou uma prancha. Foi surfar. Ele é muito inteligente, magro, é bom dizer que ele é magro também, conseguiu, aprendeu a surfar, levava uma galera, um sábado por mês, para surfar. Graças a Deus não precisei fazer estacionamento de prancha na igreja, graças a Deus. Mas os surfistas estavam lá. E assim era. E o Sidney também, quando chegava do trabalho dele, ele saía cedo. Quando ele chegava em casa, tinha um marceneiro. E ele parava, antes de ir para casa, cansado, ele parava a bater um papo com o marceneiro, de 15 minutos, meia hora. O marceneiro, teu xará, Léo também. O Sidney ganhou o Léo para Jesus. E o Léo se tornou lá o cara do som da igreja. Estava lá sem propósito, casamento quebrado. Mas alguém foi lá e o ganhou para Jesus, queridos. Eu poderia contar inúmeras histórias de inúmeras idades. Inúmeras histórias. Minha filha, Alice, estava lá no colégio adventista, falou, pai, vou abrir uma célula na escola. E a célula dela, daqui a pouco, já tinha lá 30 pessoas. Uma delas era a Mariana, uma adolescente, estava na época da revolta, e a Alice a trouxe para a igreja a Mariana. E com a Mariana veio o pai dela, veio a mãe dela. Acho que comendo um churrasco lá na casa deles, né? Foi a Alice a culpada daquilo lá, né? Então, gente, é assim. Mas eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional e entender que existe um propósito para a minha vida. Eu, quando saí lá da FAP, você estudou na FAP, né, na Faculdade de Artes do Paraná, eu fui dar aula no colégio da Rede Positivo, lá na região. A maioria dos professores que trabalharam comigo vieram para a minha igreja. Eu batizei alguns dos meus alunos, porque nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. As pessoas que nós odiamos, muitas vezes nós somos chamados a falar de Jesus para ela. Jonas não gostava da Assíria. Jonas não gostava de assírio. Jonas, ele não queria ir para o lugar onde ele foi chamado, ele odiava as pessoas. Talvez você esteja sendo chamado
para ganhar para Jesus as pessoas que você odeia, não sei, porque o Evangelho tem esse poder de mudar as circunstâncias. Jonas foi para o caminho errado, ele comprou a passagem dele para ir para a direita quando Deus mandou para o lado esquerdo. Mas o que ganha almas, querido, é sábio. E eu vim desafiar você. Hoje é ganhar alguém para Jesus. Só que ganhar alguém para Jesus, muitas vezes não é fruto de falar Jesus te ama. E ganhar hoje é diferente. Ganhar alguém para Jesus, estar disposto muitas vezes a andar com essa pessoa. Andar com essa pessoa. Eu tenho um menino na igreja que ele foi no supermercado, olha só como é tenso essas coisas. A gente foi no supermercado, descobriu um senhor lá, que é um supervisor lá no mercado, seu Júlio. E aí ele começou a falar de Jesus para o seu Júlio, pegou o contato do seu Júlio, começou a mandar uma mensagem, Jesus te ama, tal, estou aqui. E um dia ele ligou na casa do seu Júlio para convidar para ir na igreja. A mulher do seu Júlio entendeu, falou assim, ó, não quero que você ligue mais aqui na minha casa, não quero que você se aproxime mais do meu marido, não quero que você, nós não queremos ir na tua igreja, não entre mais em contato com a gente, tchau. Beleza? Se fosse eu, qualquer pessoa normal, beleza. Mas era o Anderson. E o Anderson, depois que eu ia chorar, tal... Mas o Anderson não. Sabe o que ele foi fazer? Jejuar. E no dia seguinte ele falou, Deus, o que eu faço? Deus falou, liga lá de novo. E ele ligou. E a mulher falou, me perdoa, me desculpa, não leva em conta aquilo que eu falei. Pode falar de Jesus para o meu esposo, nós vamos. O que aconteceu? Levou. Ganhou para Jesus. Então, gente, são histórias que nos inspiram. Histórias que mostram para mim e para você que a Bíblia nos leva a um caminho de sabedoria. E um dos caminhos dessa sabedoria é ganhar alguém para Jesus. Mas ganhar alguém para Jesus vai um pouco além. Vamos lá, Atos 14. Atos capítulo 14, segunda viagem missionária, primeira viagem missionária de Paulo. Até li ontem isso. Eu quero falar para vocês que, agora sim, me chamo Márcio. Sou formado no Seminário Batista, isso diminui o risco de heresias, né, um pouco. Fui pastor da Igreja Batista Nacional, de 2006 até 2015. Comecei em Antonina com 15 velhinhos. 15 velhinhos. Assumi a minha primeira igreja, tinha 15 velhinhos. Cantavam cantor cristão, não tenho nada contra, muito boas as músicas, sentados assim. Foi essa a primeira igreja que eu assumi. Saí em 2014 com 110 células e mais ou menos 700 pessoas no movimento da igreja. Lá de Antonina, uma cidade de 18 mil habitantes. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E existe uma unção. E existe uma unção profética em você, em mim e em você. E essa unção que está em mim e em você, ninguém rouba. Porque é nossa. Qualquer lugar do mundo que eu for, vai nascer uma igreja. Se eu for lá no Japão, vai nascer uma igreja. Queridos, eu nunca usei droga. Minha igreja é cheia de ex-viciado. Eu não pareço com um pastor, eu acho que eu pareço com um guarda de banco. Aí já facilita um pouco. Eu sei que eu escandalizo, assim, quando um cara assim, mais certinho me olha, não boto fé nesse cara. Mas só que eu consigo entrar em lugares que um pastor às vezes não conseguiria entrar. Na pandemia estava todo mundo trancado e com medo, com máscara. Sabe onde que eu estava? Estava evangelizando morador de rua na minha cidade. Ganhamos 26 moradores de rua para Jesus. Um movimento chamado Homens com Propósito. Batizei moradores de rua. Pensa na alegria, assim, quando o morador de rua voltou do nosso retiro de integração e a família, os filhos foram receber ele lá. Pensa na minha alegria quando eu saio na cidade, alguém chega, pastor, lembra de mim? Eu falei, não. Eu sou um daqueles moradores de rua que você evangelizou lá na pandemia. Hoje eu sou supervisor lá na minha empresa. Então, esses dias eu estava lá na Marcha para Jesus, o André, pastor, lembra de mim? Eu falei, cara, de você eu lembro, porque eu batizei você naquele dia lá. Fiz faculdade, me especializei na área de drogadição e hoje trabalho na cidade com recuperação de homens. Cara, foi na pandemia. Eu arrisquei minha vida, fui criticado pelo que eu fiz.
Mas Deus tem chamado eu e você para irmos além. Deus tem chamado eu e você para irmos além, para pegarmos o nosso dom e sermos intencionais com ele, porque o que ganha almas é sábio. Mas depois de ganhar almas, tem um segundo passo, e eu acho que esse segundo passo, eu preciso ser intencional nele. Eu falo na minha igreja assim, ó, cara, tem um cara lá, ele é do candomblé. Eu falei assim, cara, me põe lá dentro, não do candomblé. Me põe dentro da casa desse pessoal, só isso. Eu só preciso de um café, eu só preciso entrar lá. Entrou, na pandemia, veio um casal para a minha igreja. Um japonesão, assim, daquele bem japonês original, assim, sabe? Original mesmo. E chegou lá no culto com a esposa dele, ó, pastor, quero te falar aqui que... Eu não sei falar japonês. Ô, pastor, eu não sei falar japonês aqui, senão eu ia imitar. Ô, pastor, eu só vim aqui para acompanhar a minha esposa. Só para acompanhar a minha esposa, eu sou ateu. Na hora que ele falou assim, eu não falei para ele ali, porque seria muita pretensão da minha parte, mas lá dentro eu falei assim, vou batizar esse japonês. O segundo cara da cidade lá, assessor de juiz, tal, bem vestido, 1 ano depois, estava batizando o japonês. Sabe por quê, queridos? Não tem a ver comigo, tem a ver com a disponibilidade. Não tem a ver com o Fabiano e no ônibus, tem a ver com a disponibilidade. Tem a ver com os 2 peixinhos que ele colocou diante de Deus. Tem a ver só com os 2 peixinhos. Não tem a ver com o pocket na faculdade, tem a ver com a disponibilidade de alguém abrir a Bíblia e entender que a palavra não volta vazia. É só isso. Eu dei um testemunho lá, ontem para a galera que na Universidade do Cairo tinha uma menina cristã que ela fazia uma coisa só em relação à amiga dela, só dava testemunho, porque se falar de Jesus para muçulmano no Cairo vai preso. E um dia essa menina teve um sonho. Ela teve um sonho, eu estive lá na igreja dela, tempo atrás. Ela teve um sonho que um homem pegava uma cruz, colocava nas costas, caminhava, ia até uma montanha, a cruz era fincada no chão, e que esse homem morria crucificado nessa cruz. E ele chama a menina, a amiga dela cristã, e fala, olha só o sonho que eu tive. Porque lá não é igual aqui, que tem uma igreja católica, uma cruz em cada esquina. Lá não tem isso, não existe essa referência. Em um bairro muçulmano, uma cidade muçulmana, não existe. Olha que doido o sonho que eu tive. E a menina cristã pegou a Bíblia em árabe, abriu o Evangelho de Marcos. Não é isso aqui que você sonhou? Ela falou, foi exatamente isso. Você quer aceitar esse Jesus? Você quer caminhar com ele? Trouxe para a igreja. Trouxe para a igreja. A igreja que eu visitei no Cairo tinha 15 membros. Era uma igreja presbiteriana tradicional, que só pensava em si mesmo. Mas eles resolveram orar. E orar é perigoso. Fala para quem está do outro lado, orar é perigoso. Orar é perigoso. Assistir TV, assistir Fantástico não é perigoso. Assistir seriado não é perigoso, mas orar é perigoso. Então, esses 15 irmãozinhos lá da presbiteriana do Cairo resolveram orar. E resolveram falar com Deus. Deus, nós queremos que os muçulmanos se convertam. O que nós fazemos? E Deus responde. E responde aquilo que nós não queremos ouvir. E Deus respondeu, pare de ficar orando pelas suas próprias coisas. Me dá isso, me dá aquilo. E ore para que eu me revele para os muçulmanos. E essa é uma oração que Deus gosta de responder. E ele respondeu. E os muçulmanos começaram a ouvir. Quando eu estive nessa igreja, já tinha 7.000 membros. 22 casas de recuperação. 22, estou falando o número exato. Casas de recuperação. Eu fui no local de retiro deles, gente. É um resort no deserto. Quando o pastor comprou areia, deserto, todo mundo achou que ele era doido. Chamou os engenheiros da igreja, cavou um poço. Lá era uma região no meio do deserto de poços artesianos. Joguei futebol na grama, tinha pista de skate, tinha até montanha para subir. Eles levam muçulmanos para lá para evangelizar os muçulmanos. Gente, que fantástico isso. Você quer viver mais em Deus? Você quer viver mais em Deus? Talvez eu tenha te chamado para viver aqui isso, na tua casa. Eu conheço pessoas que simplesmente abriram sua casa para Jesus. E lá hoje várias pessoas converteram. Você já imaginou quando você chegar na glória?
Jesus fala assim, cara, obrigado por você ter aberto a tua casa para mim. Quantas pessoas me conheceram ali naquela casa. Então, aqui nessa viagem missionária, onde eles estavam ganhando pessoas para Jesus, estava quase finalizando, 14:21 fala que depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, olha só, anunciaram a palavra em Derbe e feito muitos discípulos, ou seja, convivência, relacionamento, tempo, intencionalidade. Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé. Atos 14:22 agora. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja com orações e jejuns e entregaram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Depois, queridos, depois desse tempo de ganhar para Jesus, você tem um tempo de relacionamento com essa pessoa. E esse é um momento especial porque você vai consolidar essa pessoa na fé. É um bebê espiritual. E ela precisa ser cuidada. Algumas coisas não são tão óbvias para ela. Mas agora essa caminhada é transformadora. Quantos acham aqui que uma menina que ocasionalmente acabou engravidando, tendo 14 anos, está preparada para ser mãe? Está preparada uma menina de 14 anos? Num acidente acabou sendo mãe. Ela vem para a igreja. Qual o nosso papel com essa menina, como igreja? Ajudar ela a ser uma das melhores mães do mundo, é ou não é? Darmos recursos, darmos possibilidade para ela. Agora ela não está preparada. Muitas vezes nós não estamos preparados para ser pais espirituais. Mas só que diariamente a gente tem ouvido a palavra, recebido a palavra para podermos fluir nessa área. Para podermos fluir nessa área. Para podermos abençoar alguém. A nossa vida nunca mais é a mesma. Eu tenho na igreja a Adri, é uma viúva, o esposo dela faleceu com 52 anos, meu amigo Oséias, diácono da minha igreja, faleceu. Ela podia estar lá, fazem 3 anos isso, mas ela resolveu dedicar a vida dela, entregar a vida dela para a obra de Deus. Ela começou a fazer caminhada, convidou umas amigas para fazer caminhada do bairro, entrou no movimento de, como que chama esses centros de bairro? Nos bairros lá no Paraná, é uma organização do bairro, eu esqueci o nome. A Associação de Moradores, exatamente, é isso. Ela se envolveu com essas mulheres da Associação de Moradores, do grupo de WhatsApp lá, ganhou essas mulheres para Jesus, estão lá na célula, trouxeram as famílias para Jesus. Por quê, gente? Porque isso aqui é a parte intencional da nossa fé. É a parte intencional da nossa fé. Amém? Amém. Deixa eu dar um exemplo aqui para você do que eu estou falando. Eu tenho até que horas? Até 14 horas mesmo? Tenho mais 9 minutos, é até meio-dia? Então vamos lá. Vem cá, adorador, vem aqui comigo um pouquinho. Já esqueci teu nome, mas vou relembrar. Kaique, vamos lá. Kaique, eu vou discipular você por 1 ano. Todas as semanas a gente vai se encontrar para estudar a Bíblia junto por meia hora, certo? Até dezembro, faz de conta que é janeiro agora. E eu falei, Kaique, vamos estudar a Bíblia lá, você era um amigo meu, que não era crente durante esse ano todo. Eu vou estudar a Bíblia com você, a gente vai estar junto, até dezembro. Chega em dezembro, você está legal, estudando a Bíblia comigo, eu vou falar assim, Kaique, agora, aquilo que eu fiz com você, eu quero desafiar você a fazer com outra pessoa. E em 2026, o Kaique e o Márcio vão estar falando de Jesus para 2 pessoas. Vai buscar alguém, chama aqui, que eu vou chamar mais um aqui para me ajudar. Chama um discípulo lá, escolhe alguém aí. Vem. Vamos lá. Então, vem cá, Léo. Vem cá. O ano é 2026. Atenção, o ano é 2026. E eu estou estudando a Bíblia com o Léo. Kaique está estudando a Bíblia com a Marina. Ok. Certo? Então, nós 4, até o final de 2026, estamos estudando a Bíblia junto.
Final de 2026, nós falamos para eles, olha, tá muito legal, mas eu quero desafiar você, Léo, 2027 agora, falar de Jesus para alguém. Aquilo que eu fiz com você, faz com outros, estuda a Bíblia uma semana, vamos lá, por favor, vamos buscar. Vem aqui, busca alguém, vamos lá, busca mais alguém. Pode fazer isso no culto aqui, gente? Desculpa, hein? O ano é 2027. Estudamos a Bíblia juntos, todos nós. E agora nós vamos desafiar eles, 2028, a escolherem mais alguém e fazer a mesma coisa. Vamos lá? Bora. Eu escolhi alguém já? Não? Vamos lá. Pega aqui. Vem. Homem discipula homem, mulher discipula mulher, tá, gente? A gente está só pegando aqui para... porque está faltando aqui. Ô, Deus. Envia os varão aí. Que ano que é aqui, gente? Vamos para 2029, então? Vamos lá? Valendo, então. Vamos lá, vamos buscar mais alguém. O Paulo. E já vem o do lado de você lá. Vem aqui também, ó. Vem aqui, o paulista. Vem cá, corintiano. Você mesmo. Você mesmo, vem aqui. Gente, isso aqui começou comigo, discipulando. Que ano? 2025. E que ano nós estamos agora? 2029. Agora presta atenção, daqui em diante nós vamos fazer assim. Com quantas pessoas nós estamos em 2029 aqui? Quantas pessoas tem aqui, gente? (28 pessoas? Tem mais? Posso contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá, 2029. 2030 seríamos? 2031. 2032. 2033. 2034? 2035. Daqui a 10 anos. Tá bom? Daqui a 10 anos? 280. Tava bom, Léo? Uma igreja desse tamanho aqui em Botucatu? Estamos agora em que ano mesmo? Não. E o ano que a gente parou aqui? 2035, né? E o 36, quantos vai dar? 2560. Tá. E 2036? Vai, bora, gente. Bora, vamos um pouquinho mais, Atira a flecha. 5.000. 38. 39. 40. 41. 42. Gente, isso aí não é uma loucura. Isso aí é o discipulado. Vamos aplaudir Jesus por essa visão abençoada. Grande comissão. Vamos sentar. Já estou terminando para a gente orar, tá? Então, esse é o meu terceiro ponto. É o discipulado. É o discipulado. Olha só, presta atenção. Eram 11 pessoas em Antonina. 11 pessoas de idade. 11 pessoas de idade. Em 10 anos, 700 pessoas. Não é número, gente. É vidas transformadas. É skatista, é surfista, é cara do jiu-jitsu. É o cara que é careta, que não é nada, nem surfista, nem é o intelectual, é todos. Por quê? Porque você tem uma tribo urbana. Você tem uma tribo urbana. Por que às vezes você atravessa a cidade para vir numa igreja? Porque a tua tribo urbana estava ali. Então, o mundo hoje se move por tribos. Pessoas que têm afinidade com você. E nós precisamos ser intencionais com essas pessoas. E o discipulado é justamente isso, é vida na vida. Vida na vida. Se eu tenho vida, eu vou entregar a vida. Se eu tenho algo dentro de mim, José é um ramo frutífero junto à fonte. E ele vai transbordar. O que você transborda?
Então, o poder do Espírito Santo vem sobre mim para que eu mude as minhas características. Ele vem sobre mim para me transformar minha personalidade. Você que é casado, a tua esposa pode apontar as áreas que você precisa mudar. E essa mudança que o Espírito Santo opera em nós, no nosso caráter, o fruto do Espírito, nos leva a transbordar sobre a vida das pessoas. Olha que legal, olha que louvor abençoado, olha que tempo abençoado aqui. Vai multiplicar, vai crescer. Mas alguém nessa cidade precisa conhecer Jesus por meio de você. Às vezes vai ser um jeito só. Às vezes é um futebol. Você chama alguém para jogar futebol com você. Às vezes é uma festa. Às vezes é uma tarde de games. Na minha igreja, as pessoas fazem evento de colheita uma vez por mês. E esse evento de colheita, as mulheres fazem um chá, os meninos fazem um futebol, às vezes um vôlei, mas é intencional. Tem que ter não crente, tem que levar um não crente. Porque aquela pessoa ali perto de você, se ele entender a tua linguagem, e a tua linguagem relacional ele entende, algo vai acontecer. Há um movimento de Deus. Eu poderia citar mais histórias, não tenho tempo para contar todas as histórias aqui. Mas Deus formou você com um propósito. Ele colocou amizades no teu caminho com um propósito. Gente, assim, é uma doideira. Perto da minha casa tinha um paraguaio, um ex-jogador do Rio Branco, do time do Coritiba. Eu não sabia. A esposa dele tinha falecido, ele estava em depressão. Levei ele para a igreja, gente. Eu achava que ele não gostava de mim, era um vizinho. E eu achava que o cara não gostava de mim. E um dia eu resolvi me abrir e falar, daí cara, beleza? Dei uma carona para ele, conheci ele, levei para a igreja. Estava lá chorando. Levei ele para a minha célula lá de jogadores de futebol. Eu tenho uma célula de jogadores. E aí ele foi lá, os caras começaram a chorar com o testemunho dele, da história sofrida dele. Identificou, levamos para o churrasco. Levamos para o churrasco. Que tal no próximo churrasco convidar alguém que não é crente para ir lá? Ser intencional nisso. Ganhar essa pessoa para Jesus. Então nós precisamos dar o passo de fé sobre a oração que nós estamos fazendo aqui. Precisamos dar o passo de fé. Amém, gente? E aí chega o momento do envio. O momento do envio acontecia todos os dias na igreja primitiva. Acontecia todos os domingos, porque quando eles saíam da igreja primitiva, eu não sabia se te veria de novo, porque você poderia cair lá como que chama? O local lá dos leões? No Coliseu. Então, galera, esse é o momento de você entender que você tem um chamado. Que você tem um chamado. Cara. E que existem pessoas que intencionalmente precisam de você. Talvez o Anderson poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido daquele cara, daquela mulher que falou de uma forma grosseira com ele. Mas ele tem Jesus. Tem algo dentro de você aí que 70% dessa cidade não tem. Sabe quem é? Jesus. E ele está assim querendo muito se manifestar através de você nessa cidade, através da tua personalidade. Essa igreja está nascendo saudável, né? Vai longe. É o teu tempo, é a tua geração. Gente, muitos dos nossos pais queriam ter vivido essa geração. Então, e viver com Deus é assim. É essa entrega diária, esse momento diário. Agora ele me pediu para entregar uma igreja, queridos. Você sabe as crises que isso gera? Entregar uma igreja, vocês foram lá na minha igreja, de mais de 300 pessoas no movimento. Mas só que Deus é fiel. Carlos Estude, o pastor da missão que eu fiz parte, ele dizia assim, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por amor a Ele será grande demais. Mulheres, você já leu a história de Suzanne Wesley? Uau! Tem uma unção aqui. Eu queria enviar você, profeticamente, nessa manhã.
Eu queria enviar você. Queria convidar você a ficar em pé. Queria chamar vocês do louvor, que vocês podem fazer esse momento. Não vou demorar, será rápido, vou entregar até 12h15, que o Léo falou aqui. Não tem problema, vou fazer uma oração simples, mas uma oração perigosa por você. Eu não sei se daria certo de nós afastar as cadeiras para eu passar aí entre vocês e orar, ungir e te enviar ao local que você é chamado para ir. Amém? Isso. O Paulinho, que é o meu pastor auxiliar lá na igreja, ele tem uma história muito legal. Eu tinha um menino na igreja que ele estava apático, assim, estava sem o primeiro amor já há um tempo. E eu ministrei uma palavra como essa para ele. Nessa palavra ele entendeu. Ele entendeu assim, cara, eu sou chamado para ganhar vidas para Jesus. E ele falou de Jesus para o Henrique. O Henrique estava nas drogas, pai de família, mas estava nas drogas, estava curtindo a vida, estava na bebida e tal. E ele chamou para a célula dele. E na palavra ele resolveu aceitar Jesus. O Henrique foi discipulado por um ano. E o Henrique resolveu também tornar-se um discipulador. E o Henrique falou de Jesus para o Paulinho, que é meu pastor auxiliar hoje. O Paulinho também estava na bebida, estava nas drogas, traindo a esposa direto. Isso lá em 2010. Mas alguém chegou onde ele estava, falou de Jesus para ele. Eles só foram intencionais. Eles só entenderam que eles foram chamados com um propósito. Então cada um de nós aqui tem um propósito específico. Talvez eu não vá conseguir chegar nas pessoas que você vai chegar. Um dia eu fui visitar um cara que estava drogado, eu bati palma na frente, eu vi ele pulando a janela de trás e vazando da casa dele. Mas eu chamei um discípulo meu, o Wellington, que ninguém acreditava mais no Wellington. O Wellington estava nas drogas, passou por mais de 14 clínicas de recuperação, gente. Sabe o que é isso? 14 clínicas de recuperação. Eu falei para o Wellington, eu acredito em você, cara. Eu acredito em você. E eu comecei a discipular o Wellington 1 a 1, vida na vida, por um ano. Em um ano ele não usou mais droga. E o Wellington se tornou um ganhador de almas na cidade. Talvez umas 100 pessoas dessa igreja foi o Wellington que trouxe, junto com os caras, as famílias. Mudou a vida de inúmeras pessoas. Cara, não tem a ver comigo, tem a ver com uma intencionalidade, uma disposição de você entender, de você ganhar essa pessoa primeiro para você. Não se escandalize com o que eu vou falar, ganha essa pessoa para você. O evangelismo por amizade funciona demais, ganha para você. Mas eu sei que vai exigir um tempo de você. Ganhar o cara, ganhar o teu amigo para Jesus, mas é o nosso chamado, é a nossa realidade. Então eu queria pôr as mãos sobre vocês aqui e te enviar profeticamente, para que aquilo que está dentro de você comece a se manifestar. Eu sei que há problemas aí, eu sei que você chegou aqui talvez com dívidas, talvez com dúvidas, pastor, eu não estou nem sabendo para onde eu vou. Beleza, mas talvez eu me encontre com você nas nações um dia, porque você vai além. Deus está chamando alguns aqui para o mundo dos negócios, Deus está chamando alguns aqui para o mundo de missões, Deus está chamando você para ser você, no lugar onde Ele plantou, porque Ele quer te usar, do teu jeito, do jeito que você é. Não precisa. Se eu não sou o cara do terno e da gravata, eu não vou usar, eu vou ser eu mesmo, mas Deus vai me usar. Deus vai me usar onde estou. Galera, hoje eu faço devocional com o prefeito da minha cidade. Toda quinta-feira de manhã eu faço devocional com o prefeito da minha cidade. Tem pastores importantes que não têm esse acesso. Sabe por quê? Porque a gente obedece a Jesus. Hoje eu estou lá com o prefeito da minha cidade, pregando o evangelho para ele, adorando, levando meu violão e tendo tempo com o prefeito da minha cidade.
Muito pastor bonitão, de terno e gravata, não tem esse acesso. Sabe por quê? Porque existe uma unção. Porque Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Deus usa os loucos para confundir os sábios, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Ele vai falar com você, não por meio daquilo que você quer ouvir, mas eu sinto em meu espírito que é comodismo precisando ser mexido aqui nessa noite. Espírito Santo, nessa manhã, Ele está querendo assim, ó, mover, para trazer o novo dEle. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, são tuas ovelhas, é a tua igreja neste lugar nascendo. Há uma unção, uma graça, uma perspectiva nova aqui. E eu quero profeticamente apenas impor as mãos e enviar cada um deles aqui. Enviar cada um deles aqui para o ministério que o Senhor tem chamado. Em nome de Jesus, Pai, imponho as mãos profeticamente, simbolicamente, mas declarando, Pai, que sim, que há um chamado. Sim, Deus, que há um chamado neles. Enviamos em nome de Jesus lá para o bairro onde eles moram. Enviamos, Jesus, para o local onde o Senhor tem plantado eles. Declaramos que eles florescerão no local onde eles têm sido plantados, que eles florescerão nos lugares que eles têm sido plantados, que eles serão, sim, adoradores frutíferos, em nome de Jesus, adoradores frutíferos. Declaramos, Pai, declaramos uma geração de adoradores frutíferos, em nome de Jesus, são adoradores frutíferos nesta geração. Em nome de Jesus, experiências novas. Em nome de Jesus, são adoradores frutíferos nesta geração. Queremos declarar em nome de Jesus um tempo novo, um novo momento. Pai, sim, eles têm sido chamados, Pai, como adoradores frutíferos nesta geração. Em nome de Jesus, adoradores frutíferos. Eles irão aonde o Senhor tem os chamado. Em nome de Jesus. Você recebe isso sobre sua vida? Essa unção e essa graça? Eu creio que Deus está liberando aqui uma unção de envio. E creio que você tem sido levantado nesta geração como um adorador frutífero. Põe a mão no seu coração e fala comigo. Eu sou um adorador frutífero. Um ramo frutífero. Junto à fonte que estende os galhos além dos muros. Amém? Eu quero declarar que você realmente é um galho frutífero junto à fonte, como José, e que transbordará, seus galhos transbordarão, que a tua frutificação transbordará, além das limitações que muitas vezes nós mesmos colocamos. Você pode aplaudir Jesus aí?